Você citou também o presidente Lula e tudo. Ele fez mais um movimento, ligou para o presidente Xi Jinping e conversaram por telefone sobre a questão do Donald Trump. Pois é, isso nesse contexto turbulento de lançamento do Conselho da Paz, né, por parte de Donald Trump, onde houve um convite oficial para que o Brasil integre esse conselho, que teria a presidência vitalícia de Donald Trump. O Brasil não respondeu ainda e, antes de responder aos Estados Unidos, pegou a mão no telefone, ligou para Xi Jinping, que é o líder chinês. Ou seja, num contexto turbulento em que o mundo está dividido basicamente, ou está tentando ser dividido por 3 grandes potências em 3 esferas de influência, sendo Estados Unidos, Rússia e China, o presidente Lula ligou para o chinês, né? Uma nova Guerra Fria, né? E numa semana onde o Lula, ele acusa o Trump de tentar governar o mundo através do Twitter. Então, eu acho que são 2 gestos... Que nem é o Twitter, né? Que é o X agora, que a gente nem chama de Twitter. Mas, assim, a ligação, ela é simbólica. Eu acho que é muito para dizer assim, tô voltando para onde eu estava. Porque o Lula começou a flertar com o Trump. A gente viu isso. O Trump falando, eu gosto daquele cara, eu isso, eu aquilo. Eles começaram a gostar dessa brincadeira. Só que eu acho que veio o Conselho da Paz, o Lula falou, peraí, aí já é demais. E essa história do Conselho da Paz, ela tá muito fácil de resolver pro Brasil. Porque até onde eu me lembro, nós comentamos isso aqui ao longo da semana, esse Conselho da Paz exige, para que você participe, um investimento de $1 bilhão. Pois bem, o Brasil não tem $1 bilhão sobrando para participar de mais um conselho. Afinal, a ONU já existe. Então, era muito fácil para o presidente Lula ligar para o presidente Trump e falar assim, olha, meu caro, parabéns pela sua ideia, genial, mas não vai dar. Tá muito caro. Não dá para nós estamos passando por um momento de muita turbulência econômica, inclusive porque o senhor resolveu impor uma série de tarifas aqui para o nosso país, então não vai dar. Mas não, ele fica quieto, deixa o presidente Trump no vácuo, como dizem por aí, e resolve ligar para o presidente chinês. Ou seja, é a pior saída diplomática que ele poderia ter se ele está pensando em país e não em eleição, que é o que ele parece estar fazendo. Tá pensando em eleição, né? Venhamos e convenhamos. Mas o presidente Lula costuma jogar as cartas, né? Assim como teve a questão do tarifaço, que foi extremamente criticado e no final a gente conseguiu resolver. A questão do Conselho da Paz, que foi criado aí com a presidência vitalícia do Donald Trump, como o nosso amigo citou, é um pouco complicado mesmo no cenário global, porque a tendência é que a gente construa relações comerciais, relações políticas no mundo multipolar. A gente participa do BRICS, então a China está ali inclusa nesse bloco. A China é a nossa maior parceira comercial. É interessante sim que a gente mantenha essa proximidade, que a gente converse sim com o governo chinês. Agora, a ONU já existe para fazer esse papel. O Trump citou aí na rede social que ele nunca nem falou com a ONU, né? Foi um órgão que ele nunca comentou, e ele resolveu criar esse próprio Conselho da Paz, que vai um pouco na contramão até nas próprias ideias do Trump, que só no ano passado colaborou direta ou indiretamente ao bombardeio de pelo menos 7 ou 8 países. Então, falar de paz num cenário que os Estados Unidos, que é um país que promove guerras, é um país que investe em armamento, é um país que promove destruição em massa, tá agora lá, colaborou com Israel para que explodisse a faixa de Gaza, prometendo uma reconstrução futura. Querer falar de paz é um pouco complicado. Acho que o máximo que ele chega próximo de paz é aquele prêmio que ele recebeu da Maria Corina, que foi o Nobel da Paz dela, que ela entregou, na minha opinião, num cenário de entreguismo total, para o Trump, simbolizando, e o prêmio da paz da FIFA também, né? Ele recebeu, que ele mesmo criou e recebeu o prêmio da paz da FIFA. O caso da Maria Corina, ela tá tentando levar a liberdade de volta para Venezuela, né? Eu acho que, enfim... Defendendo dela, né? Exato, tá tentando defender o povo dela, que precisa ser livre da ditadura. E a interlocução também do Trump é importante. Até daqui a pouquinho a gente vai explorar mais isso, porque tem uma reunião entre o presidente americano, Ucrânia, Rússia, para ver se chega ao fim do conflito. Pois é, mas tem uma pesquisa, viu, David, que mostra que boa parte do eleitorado americano não está muito feliz com essas atitudes do Trump, não. E estão dizendo, inclusive, que o custo de vida americano, que foi um fator muito importante para a derrota do Biden para o próprio Trump, continua subindo. Ou seja, a política de tarifaço que o Trump prometia
que ia trazer emprego para os americanos, que ia recuperar a economia americana, na prática fez o café da manhã, o almoço e o jantar ficarem mais caros, fazendo com que o americano sinta que está mais difícil viver nos Estados Unidos com base nas propostas, nas políticas implementadas por Donald Trump. Essa pesquisa mostra que 6 em cada 10 eleitores considera que a situação econômica do custo de vida nos Estados Unidos está pior do que antes. E vale ressaltar que o americano ele não é acostumado a viver com a inflação já pelo menos há 20, 30 anos, né? Lá a inflação ela vem muito próxima a 1,5 e 2 há 15, 20 anos. Ou seja, isso é dizer, para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, é como se o seu preço do arroz não mudasse, se o preço do feijão, da carne, isso não fosse alterado. E, de repente, eles estão vivendo com uma inflação lá de 6%, 7%, isso assusta. E outra, existe... E a gente aqui no Brasil a 15%. E somos profissionais, né? A gente consegue. E é importante dizer que existe a inflação governamental e a inflação da mesa do cidadão. O que é a governamental? Aquela considera 400 itens como no Brasil. O que é a da nossa mesa? É quando você vai ao supermercado, é quando você vai abastecer no posto, que é onde está pesando mais e está pesando mais para eles. Tanto é que uma das declarações do Trump pós-Venezuela foi: eu abaixei bem o preço do combustível nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele sabe que a pessoa sai de casa e vai abastecer. Então ele sabe onde a inflação está pegando, onde o calo está apertando. Acho que essa pesquisa reflete. Eles ainda não sabem viver com inflação. Não, a inflação aqui, nossa, vamos ser justos. Eu falei 15, mas... Não, mas a real é isso. A gente chegou a ter momento que o café subiu 40% em um mês, que o arroz subiu 32% em um mês. É que a real vai variar de acordo com a cesta de compra de cada indivíduo, né? Então é difícil ter esse panorama médio, né? Com precisão. Por isso, os índices oficiais sempre levam em conta uma cesta de produtos regular que você compara ao longo dos anos. E aí, nesse aspecto, a gente está com a inflação dentro do teto da meta, mas isso a custo de uma taxa de juros explosiva muito grande. Mérito do Banco Central, né? Que conseguiu garantir a sua autonomia, segurar a briga com o governo, que é a mesma briga que o Trump também estava tentando fazer lá. O Campos Neto saiu, a Galípolo entrou, resolveu tudo. Só a culpa era do Campos Neto, né? Segundo o governo. Tá segurando ali. Então, assim, a taxa de juros está alta, isso diminui o crédito para o cidadão comum, mas foi o que permitiu que a inflação ficasse ali segura.